Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Misericórdia, segundo sol. Um sol já tá quente assim, imagine ser um segundo sol, né? O bicho pega. Deixa um sol como está. Vamos lá, queridos, prosseguindo então com o estudo da Lei 11.091, né? A gente hoje vai para o artigo 10A, né? Porque na aula passada a gente falou do artigo 10, falamos até o parágrafo 8º e agora tem um artigo 10A. O que é que diz o artigo 10A para a gente? O artigo 10A diz o seguinte: a partir do 1º de maio de 2008, o interstício para a progressão por mérito profissional na carreira de que trata o parágrafo 2º do artigo 10 desta lei, tá? Passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Tá? Eu trouxe aqui embaixo em letras menores, tá? O que é que diz o parágrafo 2º do artigo 10. O parágrafo 2º vai dizer para a gente que a progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, ou seja, o próximo padrão de vencimento, a cada 2 anos de efetivo exercício. Esse aqui é o que importa para a gente. Lá dizia que eram de 2 anos o interstício. Lembra do que a gente falou de interstício mínimo? Beleza, agora a lei vai dizer pra gente que a partir de 2008, ou seja, o que está valendo hoje, porque a gente está depois de 2008, é claro, né? 2016 é depois de 2008. Então agora o prazo passa a ser 18 meses, esse prazo de interstício. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso quadro virtual, porque a gente tem o quadro virtual da gente, para fazer a nossa análise detalhada, né? A nossa análise filosófica, crítica, enfim. Essa pegada aí mais ou menos que você viu mesmo. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui que foi da aula passada, tá bom? Para poder a gente deixar o quadro limpo. Olha, a língua pegou aqui no limpo. Então, artigo 10A, né? Artigo 10A. Vou botar um A maiúsculo aqui, bonitinho. O que é que esse artigo está dizendo pra gente? Tá? Ele está mudando o prazo, né? Vou colocar aqui, está mudando o prazo de quê? Tá? O prazo do, ou de, né? Prazo do interstício, tem acento no tício, tá? O prazo do interstício para a progressão por mérito profissional a partir de 2008, tá? Então está mudando o prazo do interstício para progressão, né? Para progressão por mérito profissional, tá? Progressão tem um acento no ão e tem também um acento aqui em mérito, né? Mérito ficou aqui profissional, tá? A partir de 2008, passando esse prazo ser, né? O prazo passa a ser 18 meses, tá bom? O prazo que era de 2 anos, que dizia lá no parágrafo 2º, né? Dizia que era de 2 anos o prazo anteriormente, né? 2 anos. Passa agora a ser 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Diminui 6 meses aí de prazo, tá? Isso é bom, né? Pelo menos o servidor vai poder progredir com mais rapidez, não é isso mesmo? Para não ficar estagnado por 2 anos, para somente depois de 2 anos progredir. Tranquilinho, volta para cá, porque o próximo, cadê? Shift F5. O próximo o parágrafo único. O próximo parágrafo único vai dizer o seguinte: na contagem do interstício necessária à progressão por mérito profissional, de que trata o caput deste artigo, ou seja, o texto daquele artigo anterior que a gente leu, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Então vamos lá, né? Vamos ver o que a gente analisa disso. Cadê o nosso quadro virtual? Tá aqui. Tá, eu vou subir um pouquinho. Pronto, aqui tá bom. Aqui já tá bom. Isso significa dizer o seguinte, né? Que não será, né? Não será perdido, né? Não será perdido nenhum dia, tá? Nenhum dia desde a última progressão. Desde a última progressão. Somente isso, tá? Esse parágrafo aí, esse parágrafo 1 está dizendo pra gente que não será perdido, né? Vai ser computado o tempo desde a última progressão, tá bom? Isso quer dizer que, por exemplo, se a pessoa teve uma progressão hoje, né? Isso antes de se tornar 18 meses, porque antes eram 2 anos, né? Quando ela fez essa última progressão, para contar agora por 18 meses, o prazo inicial da contagem vai ser
o marco de quando ela conseguiu, né, a mudança. Já começa a contar a partir dali. Aquela data vai ser o pontapé inicial para começar a contar o prazo daí para frente. E ele diz que não vai ser perdido nenhum dia desde essa última progressão. Beleza? Tranquilinho? Tá. Volta para cá de novo. Cadê? Tem mais slide? Tem, sim, claro. Não para por aqui não, porque o bichinho é grande, a lei é grande. Então vamos para o artigo 11. O que é que diz o artigo 11 para a gente? Né? O artigo 11 vai dizer para a gente o seguinte: será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possui educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento. Então, volta para cá, porque essa daqui é uma parte que nos interessa e nos interessa muito, principalmente para o nosso amigo Jefferson, que já tem nível superior, vai fazer o concurso para nível C ou nível D também, vai passar em um desse aí, com certeza vai passar. Você também que está assistindo, com certeza está fazendo para um nível que não é o seu, mas você vai passar e vai conseguir, né, já pedir essa qualificação. E o próprio inciso, né, o próprio artigo 11 já vai trazendo isso. Então, o que é que diz o artigo 11? O artigo 11 vai dizer para a gente que será instituído o incentivo à qualificação ao servidor que possui nível de escolaridade acima do que o cargo exige. Tá? Já é uma garantia formal, tá? Já é uma garantia estabelecida no plano de carreira de que a pessoa que assumir um cargo de nível de classificação que exija um grau de escolaridade inferior ao que ele tem, ele vai poder pedir incentivo à qualificação. E isso é bom. Vai aumentar um pouquinho o padrão de vencimento desse sujeito e, consequentemente, isso aumenta a remuneração dele. Então vamos lá, tá? Será instituído, tá, incentivo à qualificação, tá? Qualificação ao servidor, tá bom? Que possuir nível ou grau, né? Nível de escolaridade acima, tá? Acima da que o cargo exige. Beleza? Beleza. Isso é bom. Instituído tem acento, instituído, né? Não podemos atropelar o português. Se acontecer de atropelar o português aí, vocês não me penalizem, porque eu estou digitando rápido aqui e muitas vezes eu passo despercebido, tá bom? O professor pode digitar uma palavra errada aí, né? Uma palavra incorreta, um erro de digitação, e vocês dizem, pô, o professor não sabe escrever direito. Na verdade eu sei algumas coisas, tá? Mas tem hora que a gente passa despercebido, tá bom? Então releve aí, releve o professor. Aí tem um detalhe muito importante, tá? Será instituído esse incentivo na forma de regulamento. Eu chamo a atenção para essa palavra, na forma de regulamento, tá? Regulamento. Não é em forma de lei, tá? Beleza? Tranquilinho? Na forma de regulamento. Chama a atenção para essa palavrinha aqui, fique atento a ela. Porque sei lá, a banca, o artigo é óbvio, né? Incentiva a qualificação. O cara só se pega essa informação e esquece da parte de baixo, que é na forma de regulamento. Já pensou um CESPão aí, um FUNRIL, vai lá e troca aí na forma de lei complementar, na forma de lei ordinária, na forma... complica. Então preste atenção que é na forma de regulamento, tá? A lei vai dizer pra gente que vai ser instituído o incentivo à qualificação para o servidor que tiver o grau de escolaridade acima da que exige para o cargo, tá? Ele vai ter um incentivo à qualificação e esse incentivo da qualificação será feito na forma de regulamento e não de lei complementar e não de outra coisa. É forma de regulamento. Anote isso aí no seu cérebro, no cérebro também. Beleza? Beleza. Retorna para o lado de cá, que o lado de cá é bonito, a vista é boa de olhar. Tá? O que é que a gente tem mais em frente? A gente tem o artigo 12. O que é que diz o artigo 12 para a gente? O artigo 12 vai dizer o seguinte, tá? O incentivo à qualificação terá por base o percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido ou recebido pelo servidor na forma do anexo 4 desta lei, observado o seguinte parâmetro. O primeiro parâmetro é a aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor e ensejará maior percentual na fixação do incentivo à qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta. O que isso significa, o que isso quer dizer? A gente traduz agora, tá? Vamos voltar para cá. Cadê o meu quadrinho virtual? Apareça, em nome da lei. Aqui, para ele aparecer aqui. Pronto, apareceu. Tá, o que é que se... Vou botar aqui artigo, né?
ART, já está no 12. Artigo 12, juntamente com o primeiro parâmetro, que é o inciso primeiro. O que é que vai dizer para a gente? A qualificação, ela vai ter por base, né, a pessoa que conseguir lá a qualificação. Tá? Para calcular, né, para calcular esse incentivo, vai ser com base no padrão de vencimento. Por isso que se você entra em um cargo de nível de classificação E, vai ser calculado com base no padrão de vencimento do nível E. Então, o cálculo, possivelmente, o resultado vai ser maior. Por exemplo, 10% de R$ 1.000 vai dar um valor. Se você pegar 10% de R$ 2.000, você vai ter outro valor. Então, o percentual é calculado com base no salário, no padrão de vencimento base. Por isso que, se a pessoa está no nível fundamental, é claro que ela tendo uma pós-graduação e a pessoa que está no nível superior tendo uma pós, o percentual, mesmo sendo o mesmo, 15%, por exemplo, quem tem nível superior vai ter um incentivo maior. Por quê? Porque o base dele é alto. Tá? Então, a porcentagem em cima dessa base alta, automaticamente vai gerar um valor alto. Então, vamos lá. Artigo 12. Qualificação terá por base o percentual calculado sobre o padrão de vencimento. E aí, esse primeiro parâmetro aqui vai dizer para a gente o seguinte: se a formação, tá? Se a formação for em área correlata, em área afim a que ele está desenvolvendo, né? Se ele tem uma formação numa área específica do cargo que ele está desenvolvendo, tá? Isso vai resultar, tá? Isso vai resultar em um padrão, em uma porcentagem maior, tá? Do que se ele tiver uma formação em uma área que não seja correlata ao cargo que ele está assumindo. Tá? Por exemplo, eu sou graduado em pedagogia, sou mesmo. Tá? E aí eu faço um concurso lá para nível médio, técnico em administração. Tá? E aí eu assumo. Beleza, assumi tranquilamente. Eu vou pedir meu incentivo à qualificação porque eu já tenho graduação. Isso, correto, pode. Só que aí tem um detalhe, como a minha graduação é na área de pedagogia, o meu incentivo a essa qualificação vai ser um percentual menor do que uma pessoa que tem uma graduação, por exemplo, em administração, porque a área direta vai ter um percentual maior do que o meu. Mas eu vou deixar de ter também? Não vou deixar de ter. Todo mundo que tiver de grau de escolaridade superior ao que o cargo exige, automaticamente ele vai ter um incentivo à qualificação. Só que tem um detalhe, se for diretamente, né, ligada ao cargo, automaticamente essa porcentagem vai ser um pouco maior. É o que a lei está dizendo para a gente. Se não for na área correlata, se não for na área específica, aí vai ter um incentivo, mas vai ser um percentual menor. Tranquilo. Volta para cá de novo porque tem mais. Tem sim. E está ligado diretamente a esse parâmetro primeiro, aí, o segundo parâmetro é quase igual. Ele vai dizer o seguinte: a obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada para efeito de pagamento do incentivo à qualificação como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. E o que isso significa? O que a gente tira de lição disso? Isso significa dizer o seguinte: eu não escrevi nada do primeiro, mas não tem problema, ficou entendido. O 2 aqui, o que é que o 2 diz pra gente? Tá? O 2 vai dizer pra gente, se você fizer um concurso lá, por exemplo, para nível fundamental incompleto, suposição nossa aqui, e aí você já tem nível médio, você já tem um nível fundamental e tem um nível médio. Esse nível fundamental e esse nível médio, você vai poder pedir, né, incentivo à qualificação, porque você tem um grau de escolaridade acima do exigido para o cargo, porque você fez para um de nível fundamental incompleto. Beleza, se você tem, você pede. E a lei já está dizendo para a gente que fundamental e médio vai ser considerado como área específica do cargo que você assumiu. Então isso é bom. Você sabe que o percentual vai ser mais alto do que uma graduação que você venha a ter que não seja na área correlata. O ensino médio ou fundamental, se for acima do nível de escolaridade que é exigido para o seu cargo, automaticamente vai ser considerado como a área correlata ao cargo que você assumiu. Tranquilo? Não escreveu nada de novo, professor. Eu escrevo. Isso significa dizer, tá? Isso significa dizer que se seu cargo, né? Seu cargo é de nível, tá, fundamental ou médio, tá? Não, o de fundamental, peraí, deixa eu apagar, é de fundamental incompleto, tá? Incompleto, por exemplo, tá? Se for incompleto, por exemplo, você tendo o nível fundamental completo, né? Você
tem um acento, eu não sei. Opa, você tendo nível fundamental, você pode pedir a qualificação e essa qualificação vai ser com um percentual maior, porque o nível fundamental ou médio vai ser considerado como uma área correlata ao cargo, independente do cargo, sacou? Essa é a parte boa. Já está definido isso. Agora, se você tem graduação, aí vai ter que ver se é correlato ou não. E aí, a gente vai chegar lá para saber quais são os cargos que são correlatos. Tá? A gente vai chegar nessa parte que a lei fala pra gente acerca desse assunto. Então, volta para cá de novo, volta para o slide, que tem mais? Tem. O lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar, né? Então, vamos lá. A gente vai ter o parágrafo primeiro desse artigo. Tá? O que é que diz o parágrafo primeiro desse artigo? Ele vai dizer o seguinte: os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis, tá? E serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. A informação importante que a gente tem aqui, né, que a gente vai destacar é a seguinte. Vou colocar, já até apareceu 3 ali automático, tá? Ele vai dizer pra gente que não são acumuláveis, tá? A palavra principal é que esse incentivo à qualificação não é acumulável. Não são, né, no plural, acumuláveis. Tá? O que seria não ser acumulável? Tá? O que é não ser acumulável? Né? Você só pode aproveitar um. Por exemplo, se você fez para um cargo lá de nível que exige nível fundamental incompleto. Você tem nível fundamental incompleto, tem completo e tem nível médio. Você vai pedir incentivo à qualificação porque você tem fundamental e depois pedir porque você tem médio? Não. Ou um ou outro. E comumente a gente vai pedir o de médio, porque é o maior. A gente vai pedir sempre de acordo com o grau de escolaridade mais elevado. Tá? Não vai ser acumulado, não vai ser cumulativo. Você pedir de fundamental, depois pedir de médio, não. Peça o último. Tranquilo? E aí tem um outro detalhe. Aí esse detalhe é bom. Esse detalhe aqui é bom pra gente. Deixa eu apagar aqui que não é pra aparecer isso não. É pra aparecer sem isso. Beleza. Então, qual é o detalhe importante pra gente? Esse incentivo vai ser, né? Vai ser, tá? Incorporado, é o que o artigo está dizendo para a gente, vai ser incorporado aos proventos de aposentadoria, deixa eu baixar isso aqui para cá, e pensão. E aí eu já faço uma revisão com vocês aqui, né? A lei pode perguntar lá para vocês, né? Isso aí é lei 8.112, mas tá dentro. É a esfera federal, é nossa. Né? Você sabe que o aposentado ele não recebe salário, nem tampouco vencimento, nem tampouco remuneração. Ele recebe proventos, assim como a pessoa que recebe pensão. Tá? Assim como os políticos recebem subsídio. Tá? Só fazendo esse parêntese, né? Esse parêntese aí com a lei 8.112, tá bom? Voltando pro lado de cá, a gente volta pro lado de cá. Cadê os dois? Comumente é o maior de titulação. Já falei disso. Beleza. Deixa eu pular para o próximo slide, que é ligado diretamente a isso que a gente discutiu. Tá? O parágrafo 2º. Ele vai dizer para a gente o seguinte: o incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para sua concessão, tá, tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. O que isso significa dizer? Isso quer dizer para a gente o seguinte, tá? Quando você, né, ele está dizendo para a gente que esse incentivo aí, né, que você conseguiu, tal, de qualificação, você conseguiu no carro que você ocupava aí e tudo mais, foi incorporado, né, ao provento. Beleza, mas para ser incorporado, tem um detalhe, você tem que pedir até o dia de acontecer a aposentadoria. Se por acaso você se aposentou ou começou a receber a pensão aí, e aí depois que você parou de trabalhar, aí você diz, eu vou estudar um pouquinho mais. E aí consegue se qualificar, né? Se qualifica, tudo mais. E aí retorna para a instituição para pedir um incentivo à qualificação, porque você agora tem curso. A lei já está dizendo para a gente que não vai poder. Só vai acontecer se você tiver obtido o título até o dia da aposentadoria. Se não, não tem. Se não, dá negativa. Dá falsa a alternativa, tá? Só vai ser concedido se você tiver conseguido o título até o dia da aposentadoria ou da pensão. Beleza? Beleza, era isso que eu queria dizer. Era. Volta para cá pro slide que tem mais coisa? Tem, não para por aí não. A velocidade aqui é 2.0. Tá? O que é que a gente tem no próximo slide? Ele vai dizer pra gente o seguinte:
Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas diretamente e indiretamente ao ambiente organizacional, e eu chamo aqui de ao cargo, a área específica do cargo, e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos, observadas as diretrizes previstas no parágrafo 2º do artigo 24 dessa lei, que a gente vai chegar lá qualquer hora dessa. Mas o que é que a gente tira de lição desse artigo, desse parágrafo 3º? Deixa eu apagar aqui. Estamos tratando aqui do parágrafo 3º. Como é que eu boto parágrafo 3 aqui? Você já sabe que é terceiro. Parágrafo 3º. Terceiro. Pronto. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O que é que esse parágrafo 3º traz pra gente? Para haver, ele vai dizer pra gente o seguinte: para haver a concessão, né, do incentivo à qualificação lá, né, o Poder Executivo, ele vai definir as áreas relacionadas direta e as áreas relacionadas indiretamente ao ambiente organizacional, ao seu cargo. Tá? Então, quem vai definir se o grau de escolaridade que você tem, o seu curso de nível superior que você tem, né, é a área correlacionada ao seu cargo, quem vai definir isso vai ser o Poder Executivo. Tá? Não é a gente que vai definir, não é o seu chefe imediato que vai chegar lá e dizer essa área é correlata, essa não é. Não, vai ter um parâmetro lá, vai ter algo escrito já previamente definido quais são os cargos que têm suas áreas correlatas. Beleza? Beleza. E aí tem um detalhe. Quem é, né? É o Poder Executivo que vai definir. Quem é que define, né, esses critérios aí? O Poder Executivo. E ele vai definir os critérios também? Vai. Os critérios e processos para validação e certificados. Tá? Validação dos certificados e validação dos títulos. O que é que eu escrevo? Eu escrevo o seguinte: para haver, né, a concessão, tá? A concessão do incentivo à qualificação. O Poder Executivo, tá, vai definir as áreas relacionadas direta, né? Direta. Peraí que ficou relacionada. Epa, relacionada. Tá? Relacionada direta e indiretamente. A lei está chamando ao ambiente organizacional. Ou ao cargo, a atividade específica da repartição ali do setor que você está ocupando, né? Essa atividade específica daquele setor, se o seu curso vai estar em área correlata a esse setor, a esse ambiente organizacional, a esse cargo. Tá? Quem vai definir isso é o Poder Executivo. Beleza? Beleza. E aí ele vai definir também, né, os critérios, tá? E processos. São duas coisas, critérios e processos. Para quê? Né? Para validar certificados e validar também, né, os títulos. Né? Só isso. Só isso tudo? Só isso tudo. Qual é? Tem mais coisa? Tem. Não para por aqui não. A banda toca com um monte de instrumentos. Não é só com isso. Então, o parágrafo 4º. O que é que diz o parágrafo 4º? A partir de primeiro, rapaz, isso é primeiro. A partir de 1º de janeiro de 2013, o incentivo à qualificação de quem trata o caput será será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para o ingresso num cargo do qual é titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado na forma do anexo 4 desta lei. Meus amigos, esse parágrafo 4º é uma maravilha. Tá? Esse parágrafo 4º vem trazendo uma informação que aí, isso aí vai ser bom para todo mundo. Coisa que antes tinha algumas exceções, agora não tem mais. E quando aparece uma palavra dessa natureza que é independentemente, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando o termo é muito radical, a gente pensa que é uma pegadinha da banca. Mas nesse caso aqui não. Aqui está dizendo para a gente o seguinte, eu vou voltar para cá. O que é que esse independentemente significa para a gente? Isso não é negativo, isso é positivo. Tá? Ele está dizendo para a gente que a partir, ou a partir é separado, tá? Tem que partir o a partir. Lembre-se, toda vez que for escrever a palavra a partir é separado, tá? Regra gramatical. Tem que partir o a partir, senão não fica partido. Beleza? Então, a partir de 2013,
tá? A partir de 2013. Todos os ocupantes de cargos, tá? De qualquer nível de classificação, terá incentivo de qualificação, tá? Todo mundo terá incentivo de qualificação, independente, tá? Do nível de classificação que ele esteja. Mas aí tem um detalhe, é o detalhe que a gente chama a atenção. Claro, para isso, né, se for titular de um cargo que exija nível de escolaridade abaixo do que ele tem, tá? Por exemplo, né, todo mundo vai ter o incentivo à qualificação, independente do nível de classificação, vai. Por exemplo, o cara é formado lá em nível superior. Ele vai poder pedir incentivo à qualificação na graduação dele, se ele já está no nível que exige graduação? Não. Você vai pedir se você tiver um nível além do que é exigido. Aí você tem nível médio, passa no nível médio. Você vai pedir incentivo à qualificação para nível médio se você já está no cargo de nível médio? Não. Você só vai pedir se você tiver uma além, tá? Todo mundo pode pedir, pode. Mas para ser concedido ele tem que ter uma formação além da que o cargo exige. Tranquilo? É só isso, tá? A partir de 2013, todos ocupantes de cargos, tá? De qualquer nível, tá? De classificação, tá? Independente de qualquer nível de classificação, terá, né, o incentivo à qualificação. Beleza, terá esse incentivo. Agora, aquela velha ressalva que eu fiz, tá? Ele tem que ter grau de escolaridade acima do que o cargo exige, somente. E fechou com chave de ouro. Tranquilinho? Tranquilinho. Volta pra cá que tem mais coisa. Tem... Para não. Para. Bom, não para porque a lei vai continuar. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade ao estudo. Continue firme aí no seu estudo, porque eu sei que você cansou já. Quase 30 minutos de novo de aula. Bunda cansou vendo esse professor chato falando aqui do lado de cá. Mentira, chato não. Meu professor é bom, né? Jovenício Santo, ele é um menino, gente boa. E você também é gente boa, porque eu sei que tá aí assistindo, porque você precisa passar no seu concurso. Eu também preciso. Inclusive, vou fazer concurso próximo mês já. Tá? Aí já tô aprovado em um aí, tô esperando chamar. Não é federal, é municipal. Professor. Tá? E professor aqui não tá muito ruim não, comparando a outras profissões aí, tá? Então, estou esperando chamar e estou fazendo outro porque o salário é mais atrativo, beleza? E hoje estou trabalhando de carteira assinada, tá? Mas eu quero sair de carteira assinada e quero ir pro meu concurso. Claro, você também, você vai passar. Então continue firme aí, porque estudar nunca é demais. A bunda eu sei que dói na cadeira. Quando a gente senta na cadeira, né? A gente senta aí na cadeira. No primeiro minuto que a gente senta, tá confortável, tá tranquilo. Aí a pessoa diz, pô, tô no paraíso. Quando passa 30 minutos, a cadeira parece que começa a ficar quadrada, a bundinha que era redonda, né, tava confortável ali, começa a ficar desconfortável, você mexe para um lado, mexe pro outro. A única coisa que você não quer fazer é continuar estudando, mas tem que estudar. Tem que continuar estudando. Vai para outra disciplina aí que depois eu gravo outra aí pra gente dar continuidade à lei. Beleza? Forte abraço. A gente se vê em breve, se Deus quiser, tá? E permitir. Ele vai permitir, porque Ele é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço a todos. Até logo!